Hoje vamos falar de uma aula que é um verdadeiro diferencial aqui no método musical, a prática em conjunto. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o nosso coordenador de ensino, Fábio Pedro. O Fábio está aqui e vai explicar para a gente toda a dinâmica dessa aula, a importância e também os benefícios que ela traz. Vamos lá? Fabião, começa explicando para nós qual que é a dinâmica da aula da prática em conjunto. Bem, para quem nunca fez aula de música, pode até ficar pensando assim, eu vou fazer aula em uma escola que oferece prática em conjunto, mas eu ainda nem sei tocar. Mas veja bem, a música ela não foi feita para ser trabalhada sozinho, de forma solitária. A música requer que outras pessoas trabalhem junto com você, para que tudo aconteça de uma forma, eu chamo de forma magnífica. É magnífico ver os instrumentos juntando, cada instrumento falando a sua linguagem, e a proposta dessa aula prática é justamente colocar você que toca um instrumento qualquer, que está aprendendo, vamos lá, bateria, violão, piano, colocar você em situações reais de banda, com pessoas do mesmo nível que você e talvez até superior, porque na música existe essa troca. Então a importância é justamente para que você tenha um crescimento maior no desenvolvimento musical. Perfeito, Fábio, perfeito. E ainda sobre a dinâmica, qual que é o papel, né, de cada aluno e como se complementa essa variedade de instrumentos na aula? Qual que é o papel assim, que o aluno exerce aqui? Entendi. Dentro de uma banda, um grupo, vamos chamar a banda de um time, ok? Acho que essa metáfora esportiva até funciona bem legal. Eu sou fã de futebol americano, da NFL, gosto muito de ver os jogos de futebol americano. Por quê? Porque lá existem pessoas baixas, altas, magras, fortinhas, gordões, Gente, pessoas de tudo quanto é tipo de físico contribuem demais para que o time funcione. Eu gosto do esporte por isso, desse esporte, porque ali não há limitação de nada. A música funciona da mesma forma, funciona como um time, um mecanismo, onde pessoas que sabem muito e pessoas que não sabem tanto se juntam para fazer algo em comum. E cada um consegue contribuir com aquele trecho ou com aquele pedaço musical. E vou falar para você, é muito satisfatório. Quer dizer que se eu entrar agora na aula, aprender uma nota, eu já posso fazer aula de prática conjunta? Sem dúvida, até porque na prática essa uma nota se transforma em 2, 3 e você vai aprender junto com outras pessoas que sabem mais do que você também. Eu como músico, eu trabalho com música há 37 anos, Você quer entregar a minha idade, Trabalho com música há 37 anos, desses 37 anos eu dou aula há 33, 34 anos. E eu falo para você que o meu maior aprendizado da vida foi sempre trabalhar com pessoas melhores que eu. Legal, com certeza. E essas pessoas contribuíram muito na minha vida musical, no meu aprendizado. E isso acontece em qualquer lugar onde tem mais de uma pessoa tocando. Se você toca sozinho, se você está lá no seu quarto tocando seu instrumento sozinho, a probabilidade de você crescer menos com uma pessoa que pratica com outras pessoas é muito grande. Então você aprende menos quando você está sozinho. A experiência acaba sendo maior, então, né, Fábio? Sem dúvida. Fábio, e como que na aula vocês escolhem a música para fazer essa prática em conjunto, os arranjos? Como que é feito esse trabalho? Pergunta interessante. Às vezes o aluno chega aqui e pensa assim, eu vou ter que tocar o que eu não gosto, Até porque, vamos dar exemplos aqui. Eu, apesar de professor há tantos anos, músico há tantos anos, toquei em várias situações com várias pessoas e vários ritmos diferentes, eu tenho o meu ritmo preferido. Eu tenho o meu estilo de música favorito. Aquilo que eu gosto realmente de ouvir. Não acredito que exista música ruim, Thiago? Isso é importante frisar. Música é algo que não existe música ruim. Existe aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Porque de repente o outro gosta, não dá para que é igual comida. Sim, faz sentido. Às vezes alguém gosta de um tipo de comida, outro gosta de outro. Bom, não existe comida ruim. Como não existe música ruim? Existe comida mal feita e existe música mal feita. Ok? Agora, ruim é complicado, não existe isso. Então, quando nós vamos escolher um repertório, uma música,
dentro de um grupo que tem, vamos lá, 4, 5, 6 pessoas de gostos musicais diferentes. Cada um contribui com uma música. Vamos supor aqui, estou com um grupo e estamos escolhendo uma canção. Cada um contribui e a gente vai fazer uma apreciação dos caras. Certo, então coloca cheque ali várias músicas. Isso. E um grupo. Um brainstorm de músicas. Legal. E a gente aproveita e faz aquela apreciação musical. Isso já contribui em que para o aluno? Ele já começa a ouvir talvez um estilo ali que ele nunca tinha escutado. Ele começa a ter acesso a canções que normalmente ele nunca imaginou que iria ouvir, ok? E ali, quando vai procurando essas canções, por incrível que pareça, sempre encontramos uma canção que o grupo todo concorda com ela. Acaba abraçando aquela música. Exatamente. Aí nesse momento a gente começa a trabalhar aquela canção. Naquele momento a gente começa a trabalhar aquela canção com os alunos e colocando um pouquinho de cada um naquela peça. Legal, cara. Fica personalizada a música. Exatamente. Então, vocês transformam a música para aquele grupo. Para aquele grupo específico. Então, digamos assim, é uma versão exclusiva. Bacana, bacana. Bom, você explicou bem agora para nós como que é a dinâmica dessa aula de prática em conjunto. Agora, eu gostaria que você respondesse sobre a importância, cara. Qual que é a importância de uma pessoa, né, de um aluno, participar dessas aulas de prática em conjunto, na questão musical dele? Olha, igual foi dito no começo aqui, né, a gente pode ampliar um pouco mais essa explicação da importância, sim. Como já foi dito, a questão do aprender mais com quem sabe mais. Uma coisa que é muito importante, isso ajuda para a vida, tá? Para a vida. Eu acredito que a música em grupo, como qualquer coisa que você faz com várias pessoas juntos, você aprende a compartilhar, você aprende a trabalhar em equipe. Legal. A ter paciência com o coleguinha que sabe menos que você. Você também consegue ter a capacidade de ensinar. Aqui você descobre que o seu dom de ensino também. Tem alunos que ensinam uns para os outros. Isso eu vejo bastante aqui na escola. E o que você está falando, às vezes eu estou aqui, eu estou assistindo a prática em grupo e muitas vezes é preciso parar a minha aula para corrigir só o batera, por exemplo. Exatamente. E o pessoal está ali, está esperando, numa boa, porque faz parte da música que todo mundo está tocando, né? Exatamente. E o interessante e a pessoa aí nessa hora talvez dá uma travada em quem não conhece o que é uma prática em conjunto. Mas eu vou ficar esperando o cara da bateria aprender o ritmo. A aula está rolando. A aula está rolando, eu não estou aprendendo nada, não. Você está aprendendo a linguagem da bateria. Se você prestar atenção no que o professor está passando para aquele aluno naquele momento, você vai perceber que você vai aprender a linguagem daquele instrumento. Legal. E isso é algo que não tem preço. Isso você não aprende em sala de aula. Só na prática. Só na prática. Na sala de aula você não aprende, não tem essa experiência. E sem contar também que ajuda muito na questão social. Tá? Hoje nós sabemos que os nossos adolescentes, jovens principalmente, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer amizade porque eles vivem nas redes sociais. Sim, e hoje até a gente está usando muito aqui na escola o termo conexão. Cara. A gente tem visto que a partir dessa aula de prática em conjunto, já foi 2 ou 3 bandas que se conheceram aqui na escola, e a galera está montando bandinha, fazendo parte. Até os namoricos, né? Verdade. Não, é claro que com o consentimento dos pais daqui. E isso vai acontecendo, isso é legal, porque essa conexão é muito importante para o jovem. E que de algum momento a sociedade está perdendo isso. Está perdendo essa conexão. Quase não tem mais banda de garagem, né, Fábio? Enquanto a gente estava na escola. Ficou tudo muito perigoso, né? Ficou tudo muito chato. Então aqui você tem essa oportunidade, não só do seu crescimento musical, mas também no seu crescimento do seu círculo de amigos. Pessoas que talvez você nunca conheceria. Passa a conhecer aqui na escola, que é um local de conexão musical e pessoal. Exato. E assim, né, não sei se, apesar que a sua explicação já foi bastante ampla, mas eu queria de repente definir um pouco mais para quem está assistindo a gente em relação à musicalidade individual
dessa pessoa. O que a prática em conjunto pode, né, agrega na musicalidade de alguém que quer tocar piano em casa, por exemplo? Não quero participar de uma banda, quero tocar piano, mas não é minha intenção tocar numa banda. Certo. Mas a prática em conjunto, a aula de prática em conjunto, o que ela soma na musicalidade? Entendi. Agora não Individual. é no coletivo, mas não no individual. Isso. Ok, simples. Quando eu vou usar de exemplo a minha trajetória como aluno, né? Eu comecei muito jovem e na época, né? Não faz tanto tempo assim. O ano passado? Na época não havia nenhum tipo de interação digital, né? O computador para nós era só o que a gente via na televisão lá, e ninguém tinha acesso a essas coisas. Mal tínhamos acesso ao telefone. Sim. Afinal de contas, essa mudança toda aconteceu a partir do ano 2000. Estamos falando de 99. Vai para baixo, né? E nessa época nós não tínhamos acesso a nada, então aprendíamos praticamente sozinhos. Eu tive a oportunidade de estudar em um conservatório de música municipal, tive essa oportunidade de estudar, que foi muito bacana. E já lá nesse conservatório de música, já lá nesse lugar que era de música erudita até, a gente tinha contato com outros instrumentistas para poder estar tocando junto, violão, tocando com piano, tocando com, né? E percebendo isso lá na minha adolescência ali, eu percebia que aquilo era importante, porque quanto mais eu conhecia a linguagem de outro instrumento além do meu, aquilo melhorava a minha performance no meu instrumento, porque eu começo a ter uma visão diferenciada da música, não só fechada na caixinha, mas um todo. Te abre exatamente um leque. Se você escuta uma peça do Mozart, por exemplo, tocada no piano sozinho, você não vai ver a magnitude dela. Você vai ver a magnitude dela quando você escuta aquela peça inteira sendo tocada por uma orquestra. Aí você vai entender a função de cada voz, o porquê daquilo, ou uma frase que você faz no piano ou no violão. Por que ela não está dando tanta ênfase assim no piano ou no violão, mas quando você ouve a orquestra, fala, dá ênfase aqui, é essa acentuação. E você coloca aquele no instrumento, você traz um diferencial para a tua execução solo também. Entendi. Então, tudo que você faz bem, e outro detalhe importante é, se você tem um problema, por exemplo, eu toco violão, isso é um problema, eu como professor de violão, eu digo para você que é um problema, assim, não generalizado, mas muito grande. Muitas pessoas têm dificuldade com a rítmica. Sim. Minha dificuldade, toco violão, mas eu não consigo pegar os ritmos. Tá? Essa dica é para você que toca violão aí e não consegue pegar ritmo. A aula em prática vai te ajudar muito, porque você tem uma pessoa te ajudando, um baterista. Está ali exercendo o tempo. Exatamente. E você vai estar encontrando o seu ritmo junto com ele. Pô, que legal. O metrônomo. O metrônomo. Metrônomo humano. Né? Você vai ter, mas eu tenho dificuldade na harmonia. Você tem um pianista ali tocando junto com você, te ajudando a entender, compreender as partes harmônicas. Entendi. E assim, você citou o violão, né? Quem está aprendendo, é uma dificuldade para quem está aprendendo você manter ali o ritmo e trocando as notas. Sem dúvida. E você está tocando em grupo, isso te obriga a se virar ali, né, cara? Agora vai ter que fluir. Exatamente, porque a música é um mecanismo vivo. Né? É um mecanismo vivo. Eu costumo falar que a banda é igual ao corpo humano. Mesma coisa, cara. Você tem ali os batimentos, que é o coração, na bateria, está ali bombeando ritmo para outras partes, os outros membros, para que eles funcionem. Se um não funcionar de forma correta, todos vão ser prejudicados. Então esse mecanismo, ele só funciona em grupo. Perfeito. Bom, falamos da dinâmica, né, no início. Depois também você destacou bem a importância, né, de fazer uma aula de prática em conjunto. E você tem, assim, em mente, agora falando de benefício, que gera de benefício, já está tudo meio que linkado no que já foi falado, ou tem algo que se destaca como benefício para quem pratica? A parte de estar em grupo, bom, o ser humano é um ser social, né? Eu vou destacar um pouco mais sobre isso.
talvez a maior parte das pessoas não saibam disso ainda, mas muitos dos problemas relacionados à saúde emocional vêm da solidão. Os dias atuais, né? E quanto mais sozinho você fica, mais deprimido você fica. Mais deprimido você está. O estar tocando em um grupo vai trazer para você uma consciência inconsciente social, sei lá. Você vai estar junto de pessoas que pensam como você, na maioria das vezes. Isso você se sente incluído, né? Sim. Quando você decide tocar um instrumento, você já é uma criatura diferente. Você já tem algo diferente, você já tem uma sensibilidade diferente em você. Isso é uma seleção natural. Ah, mas eu não tenho dom ou talento. A partir do momento que você escolhe, é porque você se sensibilizou demais com a música. Sim. Isso mexeu com você de uma forma diferente. Então você já é diferente. Então você, chegando aqui, tendo um grupo para tocar junto, você vai perceber que são pessoas diferentes também. Exatamente. E estar junto com pessoas, antigamente, né, no tempo do teatro, antigamente falava-se em tribos, né? As tribos. Lembra disso? Cada um tinha a sua tribo, a tribo do não sei o que, não sei o que. É a mesma coisa, que você encontra a sua tribo, vamos dizer assim. Pessoas que gostam de tocar, gostam de música, são estranhos pra caramba, são diferentes. E o mais legal que você vai perceber é o seguinte, eu acho que o que mais te acolhe na música é saber que existem pessoas que pensam parecido com você, mas com idades às vezes completamente diferentes da sua. Tem pessoas aqui nós temos casos de pessoas com mais de 50, 60. A gente faz prática com 18 anos. Exatamente. Eu acho isso magnífico. Isso é muito legal. E na hora que estão executando, não existe idade. Não tem. Essa faixa de idade, ela cai na hora que eles começam a tocar juntos. Todo mundo se iguala. Sim. Cara, é magnífico. O pessoal fala tanto em inclusão social hoje em dia, mas não vê o poder que a música tem na inclusão. É muito. É magnífico. Ali você não sabe se a pessoa tem, na hora que está tocando, você está assistindo um concerto, né, um grupo tocando, você não sabe os problemas que aquela pessoa está tendo. Não tem como adivinhar nada. Você não sabe se aquela pessoa tem um TDAH, se aquela pessoa é autista, se aquela pessoa... Você não se é hétero, se discute tanto disso, né? Sim, sim. Na música isso não importa. Então aqui, num grupo musical, ninguém está preocupado com nada, além da música. Ô Fábio, e você tem para contar um caso, uma história de algum aluno que cresceu bastante, que esses benefícios assim, se destacou? Sim, eu sem citar nomes, né? Porque, sim. Né? Eu acho bem legal que são duas meninas, duas alunas improváveis, cara. Uma tem um estilinho todo patricinha e tal, e o outro estilinho todo rebelde, e as duas muito tímidas. Muito tímidas. Uma delas eu tive que quase que insistir. Ela vinha esperar o irmão dela aqui, né? Sim. Se ela estiver assistindo, ela vai saber que é, claro. Né? Eu já até sei isso. Esperava o irmão dela aqui, até tentou fazer um instrumento, mas ele desistiu e tal. E eu vi ela aqui, eu sempre brincava com ela, porque ela sozinha, sempre brincava, falando, você tem que ser minha aluna. E um dia ela fez uma experimental comigo e ficou lá fazendo aula. Joia, ponto. E até então ela nunca quis entrar numa prática de grupo. Você ficou mais fechada e tal, né? Eu insistia pra caramba. Depois entrou uma outra aluna. Essa também super tímida, mas uma menina super diferenciada, sabe? Sim. Essas meninas têm um estilo, bem estilo mesmo. Você vê ela na rua, pô, que estilo que essa menina tem. Sim. Né? Toda com roupa preta, aquela coisa bem dark, bonito de ver, sabe? Bonito. Quase uma figura de anime, né? Sim. E quando ela chega aqui na escola, o pai que traz ela, né? E a gente percebe que ela, para que ela tivesse alguma interação social. Ela é bem quietinha, né? As duas são assim. Quietíssimas. E aí começa ali as duas fazer aula em horários separados, até que um dia a pessoa que faz a agenda das escolas, a Daiane, ela colocou as duas juntas no mesmo horário para fazer aula. A gente precisou repor uma aula e caiu junto as duas. Cara, aquele dia houve uma conexão com aquelas duas tão grande que elas se transformaram em amigas mesmo. Sim. Aí já foi o primeiro passo, olha para você ver, a conexão começou quando as duas conheceram, elas já começaram a fazer música juntos.
Em sala? Em sala. Depois trouxemos ela para a prática, as duas para a prática. Hoje elas são assíduas, estão aqui na prática o tempo todo, se divertem com a turma, tira sarro de todo mundo. Então, cara, é uma transformação visível e detalhe, ninguém mudou o jeito de ser delas. Elas continuam, foi natural, né? Foi natural, cada um com o seu estilo. Pessoas que estudam na mesma escola e nunca tinham se conectado. Exatamente. Estudam na mesma escola, no mesmo horário e nunca haviam se conectado. A probabilidade delas se conectarem, se não fosse pela música, era muito pequena. Exatamente. Inclusive, né, até no recital, tocaram juntas. Arrebentaram. E com o irmão também. O irmão estava dando bateria. Muito legal. Então você vê. Pois é, onde você vê dois irmãos trabalhando juntos, sempre em música, queridos. Irmãos trabalhando juntos, sempre em música. Você vê aí os grupos famosos de sucesso, você vê grupos icônicos, os Bee Gees, Jackson 5, tudo irmão trabalhando e traz essa conexão. A música proporciona tudo isso, cara. É incrível, né? Você tem aí 5, 6 filhos, traz pra cá e monta a banda, cara. Põe a garotada pra se pegar aqui tocando. Eu tenho 5. Muito bom. Tudo músico. Toca junto. Lá eles não brigam, nós estamos tocando e ninguém briga, velho. Legal, Fábio, legal. Bom, discorremos aqui então dinâmica, importância e agora os benefícios, e você trouxe um caso que está fresco aí para nós da escola, né? Agora, Fábio, vamos destacar aqui o diferencial dessa aula, né? Como que você entende que essa aula é um grande diferencial que a Método Musical tem em detrimento já até de outras escolas que não têm? Sim. Olha, como eu disse, eu trabalho há algumas décadas. Vamos tentar esquecer esse ponto. Dando aula de música. E nenhuma das escolas que eu trabalhei, e eu estou sendo bem sincero com isso, tá? Nenhuma das escolas promoviam essa atividade. Por quê? É muito difícil uma escola encontrar uma logística para isso. Realmente. É uma horário que dá certo para todo mundo. E assim, a nossa escola, ela tem o privilégio, né? Nós como professores da escola, como time, né, de professores, nós temos o privilégio de trabalhar num lugar onde nós somos, vamos dizer assim, somos integrais, né? Somos integrais aqui, nós somos funcionários da empresa, colaboradores da empresa de forma integral. Como assim? Normalmente nas outras escolas o professor não é integral. Fecha por hora, né? Por hora, por isso não gera horário para que o professor possa estar lá acompanhando uma prática em grupo. Sim. Isso causaria um problema para a escola que teria que levar demais o valor da mensalidade. Até porque, por exemplo, você é professor aqui na escola, né, você é coordenador e professor de guitarra, violão, viola e viola, né? Os três principais, né? Mas aqui na prática em conjunto, você dá aula para alunos que não seriam seus em outras escolas. Exatamente. Porque você dá aula para aluno de canto, de piano, de contrabaixo, enfim. Exatamente. Não seria possível se fosse nesse formato. Porque, e isso que você falou é importantíssimo, até complementar com isso. Isso só é possível também porque nós temos um método bem sólido na escola. Exatamente. Um método sólido. Cada professor segue um método, claro que o método é adaptável a cada aluno se adapta. Não é o aluno que se adapta ao método, é o método que se adapta ao aluno, né? Os professores, eles têm essa sensibilidade de fazer dessa forma. Então, como tem esse método, os professores falam a mesma linguagem com os alunos. Então, quando o aluno vem aqui fazer aula, ele não está ouvindo nada diferente do que ele ouviu do professor dele dentro de sala de aula. Está tudo linkado, né? Exatamente. Então, esse diferencial da escola, cara, eu particularmente gostaria muito de que meus filhos tivessem a oportunidade de estudar numa escola assim, de música. Eu acho que são grandes, né, e tal. Porque não tem. O mais perto disso, que a gente, e até isso era no meio de discussões de professores, né, isso era um diferencial que a gente só via em igrejas evangélicas, às vezes os caras aprendiam e tocavam nos cultos. Entendi. Mas assim, mesmo assim não era aula, era colocar, o professor ia colocar para tocar, ensaiar e tocar no culto. E você pode perceber que os músicos
que estão nas igrejas e têm essa oportunidade de tocar nos cultos, como eles crescem mais do que os músicos que não têm essa oportunidade. Aqui na escola é igual. O cara não toca, vamos supor, o cara lá não tem acesso ao grupo de música de algum lugar, ele tem aqui. Para praticar, para aprender. Nós temos um outro caso, sempre, né, com relação a isso, mas de garotos aqui da escola que um deles fazendo aula de guitarra comigo aqui, uma solidão danada, roqueiro pra caramba. Ele virou pra mim e falou: nossa, cara, tá difícil montar uma banda, eu não consigo montar uma banda. Eu falei: por que não, cara? Você tá numa escola de música, irmão. Ele falou assim: é mesmo, eu tenho uns amigos aí. Ele trouxe todos os amigos dele pra fazer Eu aula. sei quem está falando. E eles montaram uma banda, cara. Sim, é o Pedro. Banda boa, cara. Banda boa. Tocaram na apresentação da escola, a banda deles. Foi um show à parte. Trouxe os amigos dele para a escola. Exatamente. Então ele montou a banda dele aqui na escola, né? A gente tinha oportunidade de ensaiar com os caras, meu, que bagunça que esses caras fazem, velho. Fábio, agora que você falou dos seus filhos e tal, né? E a gente está falando de adolescentes, etc. Conta para o pai, os pais que estão nos assistindo, como que você entende que eles deveriam valorizar essa aula de prática em grupo em benefício em prol dos filhos? Olha só. Primeira coisa da aula de prática, é 1 hora a mais que ele fica na escola. Brincadeiras à parte, mas sabe que isso faz toda a diferença hoje em dia, né? Por vários motivos. Essa 1 hora a mais, tá? É 1 hora que você vai ter certeza que seu filho está aprendendo algo que vai beneficiar para a vida dele. Ah, mas o meu filho não vai ser músico profissional. Aí que está a chave. É isso. Seu filho não precisa ser um músico profissional. Não. Quantas coisas nós fazemos na vida? Por exemplo, pai, você gosta de jogar uma bolinha no domingo, mas você não vai jogar num time de futebol profissional, vai? Não vai. Não vai ser o Neymar, né? Exatamente, não sei, né? Mas a probabilidade disso acontecer é muito grande, muito pequena. Mesma coisa, o seu filho, ele está num lugar sadio, saudável, onde ele está exercitando música, onde ele está se divertindo. E uma coisa importantíssima com relação à música, é comprovado cientificamente que a música trabalha com parte do cérebro que você não trabalharia fazendo outra atividade. Agora imagina fazendo música em grupo, né? Você vai está trabalhando ali raciocínio lógico, vai estar trabalhando reflexo, vai estar trabalhando a sua matemática, melhorando o seu improviso. Porque improvisar não é algo só da música, improvisar é na vida sim, improvisar. Sim. Nós estamos improvisando algumas coisas aqui. Tomara que ninguém perceba. Quando você está na sua casa, vou fazer uma comida rápida, você está improvisando. E a sua capacidade de improviso, ela aumenta na sua vida quanto mais você estimula isso. E o processo de criação, né, Fábio? Processo de criação. Rapaz, sem dúvida nenhuma. O processo de criação ele é acelerado quando você está trabalhando com música. Porque, como a gente disse aqui alguns minutos atrás, né? Sim. Nós pegamos uma música e fazemos um arranjo personalizado. Esse fazer um arranjo, nós estamos fazendo com que o aluno ative sua capacidade de criação. O professor ele vai dando os caminhos ali, o aluno vai, até que chega um momento em que o aluno começa a criar sozinho. Tanto é que uma das atividades aqui da escola de formatura, que a gente chama de término de curso, é quase um TCC, sim, né? No último semestre do aluno, ele já começa a trabalhar em uma música, um arranjo, para que ele seja executado na apresentação da escola. E lá na apresentação do palco ele receba ali o certificado. Isso, exatamente. Que ele concluiu o curso. E quem vê a conclusão de curso dele? Todo mundo que está lá assistindo, porque a música... Professor, pai, mãe, público, todo mundo. Os pais não só veem como os professores, não só veem essa execução, como os professores têm que tocar o arranjo do aluno. Então isso é magnífico. Imagina, você coloca seu filho na escola, você vê na cerimônia de formatura da escola, apresentando o trabalho do investimento que foi feito até aquele momento. Né? Então a gente acredita muito nisso. Não é um investimento em vão. Música não é um investimento em vão. Música é para a vida toda. Exatamente. Ô Fábio, nós até que falamos, mas não tanto. É divertido fazer papo prático em conjunto? Meu Deus!
É fantástico, cara. É A fantástico. risadaiada, né, cara? Fantástico. Eu confesso que sou vítima de bullying, né? Mas eu acho magnífico. A música é incrível. Os alunos zoam pra caramba. A gente brinca muito. A gente se diverte, cara. É assim, quem nunca fez fica com medo de fazer. Quando começa, não quero parar com isso aqui mais. Eu acho que cria aquela coisa, eu não estou bom o suficiente para tocar na banda e tal. Sim. Mas o negócio é quebrar isso daí. Esse processo, essa diversão, ela colabora no processo de aprendizagem do aluno? E não digo nem só de música, talvez de música, que é o nosso foco, mas na escola, nas outras coisas que eles vierem aprender, né? Sem dúvida. O que mais se fala na educação hoje é de fazer com que o ensino seja o mais lúdico possível. É o que mais se fala, mas pouco se faz, né? Pouco se faz. Você vê professores de todas as áreas, mas eu estou falando de música, travados, um ensino duro, né? Sim. Aquela coisa chata. Eu costumo falar que... Aquele filme, né? Aquele sistema. Putz. Eu tive uns assim, cara, negócio nas costas, mas você gostou, né? Mas hoje em dia a gente percebe que não é para tanto. Primeiro, e eu vou falar isso, porque é professor que está ouvindo, né? Eu falo que o professor de música é parecido com os professores de matemática de antigamente. Acha que está ensinando uma coisa muito importante. Tipo assim, você não pode aprender isso, eu sei que você nunca vai conseguir fazer. Você entendeu? Acha que o instrumento, olha aqui o que eu faço, você nunca fará isso. Nunca fará. Se torna distante, né? Distante. O aluno olha aquilo, fica muito distante. Exatamente. O ensino da música é isso, a gente tem que aprender que ele é para todo mundo. A música é para todo mundo, não é só para um, é para todos. Mas fulano tem mais aptidão, não tem problema, eu posso chegar lá também. Tá, mas como que então você faz com que o aluno enxergue que não é tão distante, Fábio? Já que você tocou no assunto... Como é que eu faço para enxergar que não é tão distante? É outro segredo. Não, o segredo é mostrar que a música, ela é algo que vem de você. Ela não perfeita, ela vem de você. Quando você vai aprender um instrumento, Thiago, primeira coisa, aquele instrumento, você não escolheu aquele instrumento escolheu. Quando você chega no lugar para aprender ele, você vem com aquela expectativa de será que eu vou aprender? Porque alguém disse que é muito difícil, violão, Luiz. E a primeira coisa que a gente faz aqui para o aluno é ensinar ele vamos falar assim, falar. Ou seja, vamos tocar uma música. Você consegue, vamos lá devagarinho. Ensinamos o aluno a falar comigo, né? Toca uma música e ele chega naquela paura, naquela vontade de tocar, né? Então, vamos aprender uma música, ele aprende aquela música, ele vai se animando, aprende outra música, aqueles acordes vão levando outras coisas e a gente vai ali incentivando o aluno a chegar lá. Depois que ele vai aprendendo, Thiago, gera naquele aluno uma necessidade, então, perguntas, questões. Ele quer desvendando e com isso ele vai dando passos e passos. Passos para a teoria. Sim. E aí a parte teórica ela entra de forma lúdica, de forma simples. A teoria ela não vai servir como um objeto de tortura para o aluno. Tipo aqueles modelos tradicionais, conservatório, um ano de teoria, depois vou tocar violão. Não. Até porque quando você vai aprender a falar, chega numa idade lá, vai ser boa, né? Você tá lá, a sua filha aí, você está com quantos anos? 2. Ela está querendo falar já. Então lá, aí você está falando, vou parar na escola para aprender a escrever para depois falar. O processo está errado. E por que a música faz o processo contrário? Não faz sentido. A música ela sai de dentro da gente e a gente começa a aprender aquilo, começa a desenvolver aquilo, e aí nós usamos o que? A teoria para ajudar no desenvolvimento. Para lapidar. Não para ser um processo solitário. Não, a teoria, o processo teórico é para que o aluno ele possa melhorar musicalmente. Tanto é que tem muitos alunos travados na parte de estudo, porque só estudaram a prática e nos procuram para aprender o quê? Teoria. Ferramentas teóricas. Para melhorar a parte de execução deles. Então a teoria se transforma numa ferramenta importante. A aula prática, ela usa também esses recursos teóricos para facilitar o processo de aprendizado. Ele já está dentro da parte, a questão motora, a prática, Claro, e depois você evoluindo
o sentido, a teoria começa a dar sentido. Exatamente. Parte rítmica, dá a bateria para ajudar. Parte harmônica, tem o violão, tem a guitarra, tem o piano. Né? A parte melódica, os cantores estão fazendo a parte melódica. A parte de complemento rítmico, harmônico, você tem o contrabaixo fazendo. Ele faz aula de baixo, tá sabendo? Cara, bacana, e deixou claro pra gente também, né, que você utiliza, né, utilizamos um método um pouco diferente, assim, não é a questão de você chegar o aluno aqui, o professor fritar algo para ele se ver tão distante assim, e acabar desanimando, né? Então o nosso corpo de professores aqui, a missão deles é incentivar aí aos poucos, se colocar ali junto com o aluno, ter um briefing, né, para saber os objetivos de cada aluno e a gente trabalhar o curso na medida que eles estão procurando, né? Por isso incentivando os pais a estarem juntos nesse processo. Sim, legal, né? De vir aqui, ver o aluno tocar, incentivar, assim como a gente incentiva, né? Exatamente. Incentivar, falar assim, ó, filho, você está indo bem pra caramba, cara, você está tocando bem. Em alguns casos você pode falar com certeza, né? Em alguns casos não, vamos pôr em 99% dos casos, você como pai pode falar, filho, você está tocando melhor do que eu, porque está mesmo, você sabe tocar, né? Cara, muito bom. Fabião, quero te agradecer, cara, por essas informações valiosas que você trouxe para nós aqui, esclarecendo toda a audiência aqui desse vídeo. Acho que ficou muito claro aqui todos os detalhes da nossa aula de prática em grupo e o tanto que ela tem o potencial de transformar a musicalidade e também a vida de quem participa, né, com todos esses benefícios que nós destacamos. Então, se você quer saber mais sobre essa experiência única que nós trazemos aqui na Método Musical, entre em contato com a gente. Aqui, a música vai além do som, ela conecta as pessoas.